dos assuntos mais temidos, mais difíceis. E você sabe que regência despontou como primeiro? Ou seja, não foi crase, não foi análise sintática. A galera reclamando de regência. Mas por que que as pessoas não gostam de regência? Porque não estão acostumadas a estudar. A gente está aqui estudando, treinando, e aí você perde o medo. Então, realmente é um assunto que eu vejo que a galera erra muito porque não estudou, não se preparou. Isso não vai acontecer com você, porque a gente está aqui insistindo, treinando. Então, vamos lá. Questão 36. Bora! Agora eu quero você comigo, treinando com VUNESP. Aqui a banca diz: no trecho do primeiro parágrafo, o consultor Carlos Tabacou instalou 18 placas no teto de sua casa, o que lhe permitiu se livrar da conta de luz. O pronome lhe, em destaque, está corretamente empregado, assim como em. Então, veja, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para você, tá? Vamos só viver esse lhe, ó. Quem permite alguma coisa a alguém. Então, vamos só viver esse verbo, ó. Nessa construção, o verbo permitir é direto e indireto. Ó, permitiu o quê? Isso, se livrar da conta de luz. Tudo isso é o objeto direto. E o lhe será o indireto. Então, vou repetir. Primeira coisa que eu quero que você faça nessa questão da VUNESP é analisar a regência desse verbo. Por que que ele veio com lhe? Porque quem permite, permite alguma coisa a alguém. Permitiu o quê? Isso, se livrar da conta de luz. A quem? A ele. Indireto. Então tá, a banca quer um outro lhe que esteja correto. Então, vamos embora. Letra A. Na letra A, ele diz, ó, vamos diretamente ao lhe, ó. Ele diz: ele transformou em um lago decorativo. Quem transforma alguma coisa ou alguém em alguma coisa. Então, presta atenção, transformou alguma coisa em alguma coisa. Eu já tinha aqui um complemento com preposição. Então, só pode ser e o transformou. Tá? A banca quer era correta. Se um já era preposicionado, o outro vai vir sem preposição. Tá comigo? Por isso que não é a letra A. B. Quem usa alguém, usa alguma coisa. O verbo é transitivo direto, usando o menino. Ó, use menino, ó, transformou o menino, usou o menino. Então, aqui, o certo seria dizer usando a energia, porque ele está falando da energia. Esse A está retomando energia. Então, ele está dizendo, ó, a escola instalou painéis solares para produzir energia, usando-a para iluminar as salas de aula. Por isso que não é a letra B. C. O que lhe dará independência? De novo, a gente acabou de ver, ó, quem dá alguma coisa a alguém. Se o verbo vem com dois objetos, se um já era o direto, então o outro tem mesmo que ser indireto. Um será direto, o outro indireto. A banca queria a correta, resposta é ela, letra C. Dará ao menino, entendeu? Isso. Adri, na letra B, esse para indica finalidade? É, ele traz uma ideia circunstancial de finalidade. É uma oração adverbial final, esse para iluminar, né? Isso aqui não era objeto, não. Isso aqui, ó, o verbo é transitivo direto, tá? Quem usa alguém, usa alguma coisa. Esse para iluminar é uma oração adverbial final. Finalidade. Ó, no anterior, na letra A, quem transforma alguma coisa ou alguém em alguma coisa. Então, ó, esse aqui já era o indireto, então esse O tinha que ser o direto. Tô analisando para você aí cada uma dessas regências, tá bom? Bora. Já achamos a resposta. Vamos entender por que a D estava errada. Ele diz aqui, ó, muitos brasileiros ainda não lhe conhecem. Quem conhece, conhece o menino. O verbo é transitivo direto. Se é transitivo direto, então não é lhe. Ele diz, o mercado de energia solar cresceu, mas muitos brasileiros ainda não a conhecem. Não conhecem a energia solar. Não a conhecem. E letra E.
lhe aproveita. Quem aproveita, aproveita alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Então, eu não aceito lhe, teria que ser e aproveita. Aproveita a energia solar. Por isso, a banca queria a correta é a letra C. Entendeu por que a letra C está certa? Porque quem dá alguma coisa a alguém, independência era o OD e o lhe era o OI. Tá me acompanhando? Então vamos, ó. Questão 37. Questão 37, a banca diz: assinale a alternativa que reescreve frases do texto empregando... Todo mundo comigo aí? Não é o mercado de energia solar, não, porque, Renata, desde o início do texto, ele estava falando da energia solar, não é conhecem o mercado, é conhecem a energia, tá? O referente ali não era mercado, não. Também tive essa dúvida, mas quando você lê desde o início, você vê que ele está falando da energia o tempo inteiro, entendeu? Ele está falando da energia solar, que é responsável pelos painéis solares, então, é energia, não é mercado. Também tive essa dúvida quando eu estava lendo. Questão 37, porque ficou ambíguo mesmo. Assinale a alternativa que reescreve frases do texto empregando corretamente o pronome destacado. A banca quer aquela que esteja correta. Então, bora lá. Ó, fui à livraria, comprei um romance e presenteei-lhe ao Hermes. De novo, toda vez que o verbo vier com dois objetos, se um já veio com preposição, tá vendo que esse aqui já tinha preposição? Já era o indireto. Então, o outro vai ter de ser direto. Eu não posso ter dois diretos nem dois indiretos. Se eu tivesse o lhe ali, se o lhe continuasse ali, eu teria dois indiretos. Não pode, né? Então, erro na letra A. Tá bom? A banca aqui era a correta. De novo, VUNESP. Ó, B. Romances. Ouvi dizer que o Hermes não gosta nem de ver-lhes. De novo, quem vê, ó, vê alguém, vê alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Então, o certo é dizer, não gosta nem de vê-los. Ver os romances. Está retomando ali romances. Letra C. Romances. Ouvi dizer que o Hermes não gosta de ler eles. Não. Quem lê, lê alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Não, então o certo seria dizer não gosta de os ler, ou você diz não gosta de os ler, ou você diz não gosta de lê-los. Fica feio, mas tá lindo. Ó, pode fazer ênclise também, né? Porque o verbo está no infinitivo sempre aceita ênclise. Podem ser as duas, de os ler e lê-los. Coisa linda, né? Ó, D, então, ó, a gente está corrigindo cada uma das frases. A banca queria a correta. Letra D, dei ao Hermes. De novo, ó, o verbo dar. A VUNESP gosta desse verbo, hein? Segunda questão igual. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Se o verbo é bitransitivo, se um já é o OI, o outro terá de ser mesmo o OD. A banca queria a correta, achamos. Resposta, letra D. Não é isso? E a letra E, sabe o Hermes? Dei um romance, ó, de novo, o verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Se um romance já era o complemento direto, então o outro terá que ser indireto. Dei-lhe um romance. Resposta, portanto, letra D. Vamos lá, questão 38, mais uma da VUNESP. Banca boa de treino, né? Adoro treinar com a VUNESP. Porque ela prepara mesmo, ela dá a base. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência verbal da língua portuguesa. A banca quer aquela que esteja correta quanto à regência. Letra A. A falta de água e a perda do gado implicaram na partida do sertanejo. Você viu aí de novo o verbo implicar. Lembra que o implicar, com o sentido de acarretar, é transitivo direto. Não esqueça, ele cai geral nas provas, né? Ele é transitivo direto, ele não aceita a preposição. O certo seria dizer, implicaram a partida do sertanejo, né? Implicaram a partida. Ele é transitivo direto. Não confunda o implicar, ó, vou colocar aqui que é para você não esquecer. O implicar é VTD, não confunda com o implicar-se. Implicar-se, que é pronominal, é que pede a preposição em. Ele sim,
Se fosse pronominal, aí ele viria com a preposição em. Por exemplo, ele se implicou em confusão. Vou colocar aqui, ó, para você não esquecer, ó. Seria diferente se ele dissesse ele se implicou em confusão. Aí seria o implicar-se. Aí sim, quando ele é pronominal, ele vem regido da preposição em. Ó, essa frase tá certa, tá certa. Ele se implicou em confusão. Estaria certo, porque seria o pronominal. Esse é um verbo que muda de regência e muda de sentido. O implicar VTD, ele tem sentido de acarretar, e o implicar-se em tem sentido de se envolver. Então, ele muda, inclusive, de sentido. Tá bom? Lembrou? Esse sempre cai, por isso que eu parei aqui para relembrar com você. A banca é a certa, né? A letra B, o sertanejo aspira o momento? Não, ele aspira ao momento. O verbo aspirar, com o sentido de almejar, pede preposição. Erro na letra B. Letra C, Rosinha anseia com o momento. Veja, o verbo, ele até pede preposição, ele é transitivo indireto. Mas não é anseia com o momento. Ela anseia pelo momento. Pelo momento. Ó, o verbo ansiar, ele é um verbo de dupla regência. Ele normalmente vem com a preposição por, que é o caso mais comum, mas ele também pode vir com a preposição de, tá? Ele só não pode vir com a preposição com aí. Com não poderia, por ou de, tá? Anseia por, anseia de. Então, nesse caso aí, anseia pelo momento, anseia do momento, também estaria certo. É que o mais comum é a preposição por, mas ele também aceita a preposição de. Tá bom, tá registrando tudo. Regência é treino. Com o tempo você vai se acostumando com esses verbos que são sempre os mesmos. Ó, o sertanejo informou Rosinha de sua partida, deixando-lhe seu coração. Peraí, vambora lá. Ó, o sertanejo informou. Quem informa? Informa alguém de alguma coisa. O verbo está aqui com dois complementos. Um já veio com preposição. Um já é o indireto. Então, este aqui será o direto. Então, presta atenção, presta atenção. Tá lindo. Tá lindo até aqui. Porque se um já era o preposicionado, então Rosinha tem que vir sem preposição. Tá lindo. Vamos olhar agora o segundo. Então, primeiro era o informou. Agora eu vou ver o deixando. Quem deixa, deixa alguma coisa a alguém nessa frase. De novo, a gente tem um verbo bitransitivo. Deixando o quê? Seu coração. Seu coração já é o AD. Tudo bem? Então, esse aqui será o aí. Coisa linda. Toda vez que o verbo vem com dois objetos, se um já é o sem preposição, o outro vai ser com. Aconteceu isso com os dois verbos. A banca queria, a VUNESP queria aquela que atendesse à norma padrão. Resposta, letra D. Tá bom? VTDI, VTDI. E a letra E? O sertanejo não suportou assistir o desmatamento do sertão. Assistir ao desmatamento. O verbo assistir aí pede preposição a, porque ele é aquele assistir no sentido de ver, presenciar, e o assistir no sentido de ver, presenciar, rege preposição a. Assistiu ao desmatamento. A banca queria aquela que estivesse correta. Resposta é ela, letra D. Tá bom, galera que tá aí assistindo ao vivo? Dria, implicar com existe? Existe. Eu até comentei isso lá quando a gente falou do verbo implicar na teoria. Eu coloquei essa construção lá na teoria, tá lá. Você vai ver que o implicar, existe o implicar com também, que aí é outro sentido, que é o sentido de ter implicância, né? Existe, tá bom? Dria, me dê um exemplo ansiar com a preposição de, tanto faz. Ó, você diz assim, olha, ele anseia, tanto faz, por ou de, você diz assim, é que o mais usual é por. Mas você pode usar o de. Você diz assim, ó, ele anseia por uma vida melhor. Ele anseia de uma vida melhor. Ele aceita as duas estão registradas lá no dicionário, no Pedro Luft, no Celso Pedro Luft. Lembrando que dicionário de regência é
uma coisa linda. Um dia, depois que você passar no concurso, adquira um dicionário de regência. É muito legal, porque agora você já está em outro nível da língua. Então você já pode, não agora, não é para comprar agora para estudar para concurso, não. Porque o dicionário de regência, ele registra todas as possibilidades. E é legal numa consulta apenas, mas não é para ficar estudando por ele. Mas o dicionário de regência é um dos livros que eu mais uso no dia a dia, porque eu estou sempre pesquisando. Porque, veja, é o que cataloga as ocorrências, sabe? Se está registrado no dicionário, tá certo. Mas, é claro, existem sempre aquelas construções estranhas, né? Porque a gente não usa muito. O verbo ansiar, por exemplo, a gente usa mais a preposição por, não a preposição de. Mas tá certo. Questão 39. Bora, VUNESP, mais uma. Questão 39, a banca diz: quanto à regência verbal e ao emprego e à colocação pronominal, o trecho, mesmo quando o incomoda, estará corretamente reescrito. Aqui a VUNESP misturou tudo, ó. Regência, emprego, emprego você já sabe, é o uso de o e lhe, e colocação pronominal, tudo numa única questão. Repare, ó, mesmo quando o causa, mesmo quando causa o, mesmo quando lhe causa, mesmo quando causa-lhe, mesmo quando causa-no. Não é? Ó, dá para resolver na vertical. É só comparar as alternativas. De novo, você acabou de resolver uma questão muito parecida. É só, ó, olhar para esse verbo e ver que ele está como bitransitivo. Neste contexto, o verbo causar está como bitransitivo, direto e indireto. Ou seja, ele vem com dois complementos. Se ele vem com dois complementos, um será direto e o outro indireto. Resposta, ó, resposta, letra C. O máximo que você ficaria em dúvida aqui seria entre C e D. Mas esse quando, tá vendo esse quando? É uma palavra invariável. É palavra atrativa. Entendeu? Isso aí é uma conjunção subordinativa. Adverbial temporal atrai, conjunção subordinativa atrai, é conjunção temporal. Então, a próclise é obrigatória. Por isso que a VUNESP colocou não só regência e emprego, mas também colocou colocação pronominal ali no enunciado. Por quê? Porque a letra D tem erro de colocação, né? Esse quando atrai o lhe, não é isso? Você entendeu, então, a regência? Tá linda. Quem causa, causa alguma coisa, ó, incômodo, objeto direto, a alguém indireto. Entendeu? Tá bom? Professora, posso entender que o bitransitivo com dois complementos sempre será um direto e outro indireto? Ou seja, teria a possibilidade de dois diretos ou dois indiretos? Rodrigo Santana. Segundo a norma culta, gramática tradicional, não. Então, não há possibilidade de você ter. Daqui a pouquinho eu vou te dar, só fazer uma observação, um adendo ao que eu vou falar. Mas primeiro eu vou te dizer, é isso mesmo. Então, fique tranquilo. Quando um verbo é bitransitivo, ou seja, vem com dois objetos, um vai ser direto e o outro indireto. Por quê? Porque segundo a gramática normativa, eu não posso ter dois diretos nem dois indiretos. Dri, existem situações de dois objetos diretos? Existem, são situações pouco comuns, apenas a gente diz estilísticas da gramática. É o objeto direto pleonástico. Existe. Dri, não existe situação de dois ODs, dois OIs? Existe, mas são situações bem específicas. Pode haver dois ODs? Pode, mas aí é o OD ou o OI pleonástico. Um reforçando o outro. Por exemplo, seja assim, um menino, eu o vi na festa. Quando você diz um menino eu vi, eu tenho dois ODs, mas é o pleonasmo, é o reforço. É uma situação rara, que a gente usa apenas como estilo. Então, é isso mesmo. A pergunta dele aqui no chat foi honesta, foi sincera. Adriana, posso ter essa paz no meu coração? Ele quase que pergunta isso. Adriana, posso ficar tranquilo com isso, minha filha? Isso é certo? É. Quando um verbo vem com dois complementos, ou seja, ele é bitransitivo, fique tranquilo. Use esse raciocínio, ele salva. Se ele tem dois objetos, um vai ser sem preposição e o outro vai ser com. É isso. Não quero dizer que não haja situações de dois ODs, dois OIs, como eu disse aqui. Existem, mas são situações peculiares, assim, pouco comuns, e não tem a ver com essas questões, entendeu? É que no português sempre há uma possibilidade. Não dá para dizer
Nunca, nunca, sempre, sempre, sabe? Mas pode acreditar, é isso mesmo. Questão 40. Bora, ó, última do vídeo, sabe por quê? É a última, porque no próximo vídeo vamos de CESP. Última do vídeo, tá bom? Então, essa aqui é FGV TJ Rio Grande do Sul. Aproveite. Uma outra estratégia para evitar-se a repetição de palavras consiste na substituição da segunda ocorrência da palavra por um pronome pessoal. Então, FGV é banca de enunciado. Primeira coisa que você tem que fazer é destrinchar, desvendar esse enunciado. A banca está dizendo que para evitar a repetição de palavras, pode-se substituir a segunda ocorrência da palavra por um pronome pessoal. E aí depois ela pede uma frase em que isso tenha sido feito de forma adequada, ou seja, a banca quer a certa. Então repare que em cada alternativa dessas apareceram palavras que foram sublinhadas. Então sempre haverá uma palavra sublinhada. Depois essa palavra sublinhada volta por um pronome pessoal. Ou seja, ela volta não ela mesma, a palavra, mas ela volta substituída por um pronome pessoal. Foi o que a FGV disse, para evitar a repetição de palavra. Em vez de você repetir a palavra, em vez de você repetir meninos, você usa o pronome leis, entendeu? FGV é a banca que trabalha muito essas estratégias de repetição. Ou seja, ela é banca que, se você um dia for fazer redação da FGV, discursiva da FGV, cuidado, ela tem horror a palavras repetidas. Porque as provas dela ensinam você a não repetir palavras. Então, por exemplo, numa redação, numa discursiva, não repita palavras no mesmo parágrafo. Você vai ser penalizado por isso. Porque ela é a favor, ela levanta a bandeira das inúmeras estratégias de repetição. É como se ela dissesse assim, você tem várias maneiras de não repetir essa palavra. Você pode usar um pronome, você pode usar um sinônimo, você pode usar um hiperônimo, ela tem vários. Então, por que você vai repetir a palavra? É isso que ela está querendo dizer. Então, a banca está batendo no seu ombro dizendo, candidato, em cada uma dessas alternativas, evitou-se a repetição da palavra, substituindo a palavra por um pronome pessoal. E ela fez isso em cada alternativa. Ó, lhes, lo, ó, os, no, las. Esses pronomes estão substituindo seus antecedentes. A banca quer a única que esteja adequada. Pronto. Para eu saber se é lhe, se é o, se é lo, você já sabe. Isso aí não é nada diferente do que você estudou. Para eu saber se é um ou se é outro, eu vou olhar a regência do verbo. Entendeu? Então, essa questão está trabalhando emprego de pronome pessoal atrelado à regência. Mesma coisa que você vem trabalhando comigo o vídeo inteiro. É a última, mesma pegada. Ó, tá certo dizer lhes condenaram? Quem condena, condena o menino. O verbo é transitivo direto. Então, na hora de repetir os meninos, eu não posso usar o lhes, eu vou ter de dizer o os. Os condenaram. B, comprei o livro, mas vou revendê-lo. Quem revende, revende alguma coisa. Revende o livro. Repare, temos aqui um verbo que termina em R. Na sequência vem o pronome o, cai o R do verbo, acrescenta-se L. A banca quer aquela que esteja adequada. Resposta é ela, letra B. Entendeu? Tranquilo, linda. Nem parece FGV, né? Ó, você entendeu que ela não fez essa questão para ferrar com ninguém? Ela fez essa questão apenas para avisar que vai ferrar com você na discursiva. Ó, a FGV é assim, se ela não ferra na objetiva, ela ferra na discursiva. É como se ela dissesse assim, olha, eu não quero ferrar com você, eu só quero te dar um recado do bem. Não repita palavras. A questão em si tá fácil, ó. Letra C. Os chefes deram as ordens. Por isso, quem obedece, obedece a alguma coisa. O certo é dizer, lhes obedeciam. D. João estava na festa, mas não, ó. Quem vê, vê alguém, vê alguma coisa. Ó. Só que não posso usar esse no, porque tá com próclise.
Entendeu? Esse não atrai o o. Então, houve a próclise. Esse N aqui, ó, esse N aqui seria diferente se não tivesse o não foi o caso, ó, eu tinha esse não que atraiu o pronome o. Mas, se o pronome viesse com ênclise, aí haveria o N, viram-no. Viram-no é o enclítico ao verbo que termina em som nasal. Tudo bem, mas ele não estava com ênclise. Isso aqui era ênclise, seria ênclise, mas isso aqui era próclise. Na próclise, eu não uso esse N. Entendeu? Esse N é uma acomodação fonética que a gente só usa quando o pronome vem depois do verbo. Que louco esse no aí, entendeu? Teria que ser não o viram. E a letra E, não, ó, tá vendo esse não? Esse não é a palavra atrativa. Se é palavra atrativa, a mesma história. A D e a E tem o mesmo raciocínio. Se é palavra invariável, é palavra atrativa, não as encontrei. O certo teria sido dizer não as encontrei. Entendeu? Quem encontra, encontra as meninas. O verbo é transitivo direto. O pronome é as. Só que aqui há erro de colocação pronominal, porque o não atrai. Entendeu? Não as encontrei. Isso aí, tá? Por isso, a FGV queria a correta. Resposta, a letra B. Deixa-me tirar aqui as dúvidas finais. Luana Silva pergunta, Dri, e se na 30... Já volto a 36 para você, tá? Deixa eu... Vanemox. Só fiquei com dúvida na C. Não seria por isso as obedecia? Não, deixe-me falar. Quem obedece, obedece a. O verbo é transitivo indireto. Então, não poderia ser as. As, tem que ser lhes, porque tem que ser OI, tem que ser objeto indireto, entendeu? Então, a aluna no chat pergunta se na letra C não teria que ser as, retomando as ordens, feminino plural, as obedecia. Não, não pode. O as aqui não poderia, porque o obedecer, lembra? Foi o que se aprendeu hoje na aula. O verbo pede complemento com preposição, eu vou ter que usar lhe, lhes. Eu não posso usar o a ou as, tá? Tudo bem? Professora Ana 40... Já respondi, todo mundo perguntando a mesma coisa. Então, todo mundo com a mesma dúvida, que bonitinho. Deixa eu só fechar. Ó, a resposta é a letra B. Vou repetir a letra C, que tá todo mundo com a mesma dúvida, tá? A letra C está errada. Por quê? Porque quem obedece, obedece a alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Não poderia ser nem os, nem as. Teria que ser lhes. Obedeci às ordens, tá? Tudo bem? Todo mundo aí com a mesma dúvida. Obedeci a alguma coisa. Isso aí, tá? É porque ela grifou as ordens. Ela grifou as ordens, isso. Mas não pode ser as, por causa da regência do verbo, tá bom? Entendi a dúvida de vocês. Dá vontade de usar as, né? Porque ordens é feminino plural, né? Aí você fala, pô, não tá retomando ordens? Então eu queria usar o as, as obedecia. O problema é que o as é direto. E quem obedece, obedece a alguma coisa. Então teria que ser lhes aí retomando ordens. Tá bom? Tudo bem? Tá comigo? Não é por causa dos chefes, é ordens. Deixa eu te falar. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O pronome lhes aqui seria a única forma correta retomando ordens. O pronome lhes é um pronome que tanto pode ser usado para feminino quanto para masculino, entendeu? Esse lhes está retomando ordens do mesmo jeito, entendeu? Ele é um pronome que não se flexiona em gênero, ou seja, ele não varia de feminino para masculino quando eu vou para o feminino. Ele é o mesmo pronome que você usa tanto para retomar masculino quanto para retomar feminino. Então, esse lhes estaria lindo retomando ordens, entendeu? Concordando aí no plural, porque ordens na plural, ele não está retomando chefes, ele está retomando ordens, vou repetir. Ele é um pronome que não varia em gênero, ele só varia em número. Então, ele não tem flexão de feminino. Então, ele está retomando ordens do mesmo jeito, apesar de não ter essa marcação aí de gênero feminino, tá bom? Tudo bem? Todo mundo comigo, então? Dri, poderia ser as ordens, poderia ser obedecer a elas, né? Poderia ser obedecer a elas. Ou você diz lhes obedeci, ou você diz obedeci a elas, se vocês se sentirem mais confortáveis. Porque o a elas é um tônico concordando com ordens, entendeu? Poderiam ser as duas. Eu posso usar um átono e eu posso usar um tônico preposicionado, entenderam? Poderia dizer a elas.
tá? Mas o Liês tá lindo. Repito, vocês estranharam o Liês porque o Liês não tem a flexão, não tem a marcação de gênero feminino, né? Então parece que ele não tá retomando ordens, né? Mas ele tá assim, tá bom? Ele tá assim. Legal, legal. Por isso que nada como a aula ao vivo. Porque até para eu entender a dúvida de vocês. E até porque vocês são solidários. Vocês são solidários aí. Vocês são uma comunidade. Quando um tem uma dúvida, todos têm. Já reparou? Então, todos tiveram a mesma dúvida. Isso é ótimo, porque assim eu pude ajudar. Eu nem tinha pensado nessa dúvida. A aula ao vivo ajuda a gente a melhorar a nossa aula. Muito obrigada, tá? Tudo bem? Entenderam? Agora, vamos ao topo com Sebrasp. Vamos lá.